Ter à disposição um comprimido para aliviar a dor é algo bastante moderno. No entanto, a dor tem sido parte da existência humana ao longo de nossa história. Os cirurgiões também enfrentavam momentos de angústia profunda, e até para os maiores especialistas do bisturi, as operações eram o último recurso. Dado o tamanho horror, não é de se estranhar que as tentativas de reduzir a dor por meio da inconsciência sejam tão antigas quanto a própria civilização. Muitos dos processos eram inofensivos e ineficazes, enquanto outros eram simplesmente perigosos. No vídeo de hoje, vamos conferir alguns métodos para aliviar a dor antes do uso do analgésico. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. O álcool servia frequentemente como solvente em poções sedativas, que místicos e curandeiros de todo o mundo preparavam com plantas capazes de alterar a mente. Tomar poções que em mãos incautas poderiam envenenar o paciente não era muito aconselhável. Permitir levar um forte golpe na cabeça tampouco não era a opção mais atraente. Mas se recorria a esta medida quando todo o resto falhava ou não estava disponível, para deixar os pacientes que precisavam de cirurgia inconscientes. Outra técnica usada era a aplicação de pressão nos nervos para causar dormência nas extremidades ou nas artérias do pescoço. A hipnose, conhecida como mesmerismo ou magnetismo animal no final do século XVIII, era menos perigosa e poderia ser eficaz, mas apenas em indivíduos suscetíveis. Até que em meados do século XIX, surgiu o primeiro agente sedativo com sucesso comprovado, o éter. O composto conhecido já era usado muitos séculos antes de sua eficácia como anestésico ser conhecida. Os seus principais usos medicinais eram o tratamento de infecções pulmonares, embora o composto também fosse usado como uma droga recreativa. Foi precisamente esse uso que levou à sua descoberta como analgésico. Um médico chamado Crawford Long percebeu que seus amigos, quando se entorpeciam com éter, paravam de sentir dor quando feridos ou agredidos. Ele começou a explorar as possibilidades do uso durante intervenções médicas. A substância passou a ser usada como anestésico em 1842. Embora seja relativamente seguro, o éter pode causar náuseas e vômitos, e por isso deixou de ser usado a partir do início do século XX. O clorofórmio também entrou em cena, e esses dois compostos ofereceram aos cirurgiões mais tempo para operar, portanto, de forma mais meticulosa. Antes disso, as cascas de salgueiro foram usadas na Mesopotâmia a partir do ano 4000 a.C. e na China e na Europa a partir de 400 a.C. Ela era mastigada para tratar da febre e de inflamações. Hoje, ela está comercialmente disponível em cápsulas, em pó ou em estado bruto. Acredita-se que funcione para combater dores de cabeça, dores causadas por artrite óssea e dores na região lombar. Seu ingrediente ativo é o mesmo da aspirina. Seus efeitos colaterais são geralmente suaves e acredita-se que seu efeito negativo no sistema gastrointestinal possa ser menor que o anti-inflamatório ibuprofeno, por exemplo. Enema com fumo de tabaco também foi muito utilizado no final dos anos 1700. Pensava-se que para ressuscitar as pessoas que se afogavam, elas precisavam ter o corpo aquecido e a respiração estimulada. Na Inglaterra, médicos adaptaram um método usado pelos nativos americanos para tratar da constipação em cavalos, a inserção de fumo de tabaco no reto. Naquela época, o tabaco havia acabado de chegar ao país e acreditava-se que o fumo curava a constipação, a dor do estômago, secava o corpo internamente e proporcionava estímulos. No início, utilizava-se um cachimbo, até que foram percebidos riscos causados pela inalação de chumbo, levando à criação de um conjunto de equipamentos com tubos mais longos. Pessoas que ofereciam tratamentos com enema de tabaco começaram a se instalar nas margens do rio Tâmisa, em Londres. O procedimento passou a ser usado até para tratar dores de cabeça. Já no Egito Antigo, o método para curar dores nas articulações ou dores de cabeça consistia no uso da estimulação nervosa fornecida pelos peixes elétricos. Isto era feito da seguinte maneira: ou a parte do corpo dolorida era posicionada em uma tigela ao lado do animal, ou o peixe era diretamente colocado em contato com o paciente.
Ele tem alguma semelhança com o método atual conhecido como eletroestimulação percutânea, em que eletrodos ou agulhas finas são usados na pele para emitir pequenos impulsos elétricos. No entanto, existem controvérsias sobre a eficácia da estimulação elétrica como método para aplacar alguns tipos de dor. No início do século XX, foram utilizados os primeiros anestésicos locais, com base em cocaína, e começaram a surgir os primeiros profissionais anestesistas. Mas o éter e o clorofórmio, às vezes usados combinados, continuavam sendo os únicos anestésicos gerais, embora o clorofórmio tenha deixado de ser usado na década de 1930. Foi necessária uma guerra mundial para que fosse desenvolvida as drogas e os gases utilizados hoje em dia nos centros cirúrgicos, que devem sua existência ao desenvolvimento das armas nucleares. E aí, curtiu o conteúdo? Não esquece de avaliar o vídeo e, caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!